Decidi estudar para concurso público e eu decidi criar também, junto com isso, esse canal no YouTube que eu não pretendo viralizar, eu pretendo só mesmo fazer os registros da minha evolução para concurso público. Bem, você não me conhece provavelmente, meu nome é Gabriel e eu decidi estudar para concurso público porque eu vi como a melhor opção na minha situação atual para conseguir ter um trabalho fixo e conseguir ganhar mais, né? Pouco mais que um salário mínimo, né? Porque hoje em dia existem meio que 4 opções. Hoje em dia, para mim, existem 4, que é a iniciativa privada, primeiramente, né? Você pode começar, sei lá, no básico mesmo, ganhando salário mínimo ali, sendo repositor, caixa, esses trabalhos assim mesmo, nas bases, garçom, por exemplo. E ao longo do teu trabalho, crescendo dentro da empresa ali, e aí meio que também tem outra coisa que você pode fazer, que é fazer uma faculdade. Se você se identifica faculdade de tipo pedagogia, filosofia, área de engenharia, matemática, você estuda para essa área e depois já exerce uma função dentro dessa área. E aí tem uma terceira que é meio que mais atual, que é a criação de conteúdo, né, onde você pode basicamente criar um canal no YouTube, um perfil no Instagram, TikTok e postar sobre o assunto que você quer ali. E aí paga bem, né? Pelo menos eu tenho um primo que é influenciador e que ganha muito bem com isso e até trancou a faculdade que ele tá fazendo porque deu muito resultado. E também tem esse que é um dos meios assim mais democráticos, por assim dizer, né? Porque às vezes tem pessoas que não têm uma condição tão boa para começar nessa área, que é a área que eu comecei, que é a de concurso público, né? Decidi que vou focar na carreira de concurseiro para ganhar uma estabilidade inicial na minha vida e poder ou galgar até o maior concurso, né? Ou de repente ver um outro trabalho, alguma outra coisa. A questão é que, pelo que eu escuto, pelo que eu mesmo analisei, se tu tem muita dúvida sobre o que tu quer ser na tua vida, ou se você não nasceu com uma condição tão boa, o meio mais, vamos dizer assim, legal, justo e democrático é o concurso público. Isso porque os concursos públicos são provas que podem acontecer em municípios, em estados, de nível federal, por exemplo, que você precisa estudar para fazer uma prova, você é aprovado nessa prova, você consegue trabalhar dentro da área, não tem perigo de você perder sua vaga para outra pessoa ou de outra pessoa te demitir, a não ser que seja assim por um motivo assim bem absurdo, né? Tipo, tem algumas leis que pode te exonerar do cargo se por um acaso você descumprir, mas tipo assim é algo tão específico e tão severo que às vezes até mesmo aquela falácia de tipo assim, você sai do concurso público só se tu quiser, entendeu? E além de tudo, né, você poder ganhar um salário que na maioria das vezes é pouco mais que um salário mínimo, né? E que às vezes pode ser de 6, 8, 10 mil e por aí vai. Que para pessoas que estão começando sua vida, que vão acabar tendo que trabalhar mais de 8 horas no dia para ganhar um salário mínimo, ver que elas podem trabalhar 8 horas, as mesmas 8 horas ou até menos, e ganhar o dobro, o triplo, até 4 vezes mais que isso, já é uma coisa muito boa, né? Existem pessoas que têm condições melhores, que já podem
estudar para um concurso tipo área fiscal, controle, né, um cargo assim bem alto. E tem pessoas que estão no nível médio, que elas, eu digo nível médio não de formação, eu digo realmente de condição mesmo, social. Aí elas podem fazer um concurso de nível médio, tipo INSS, Banco do Brasil, IBGE, né, Caixa, concursos bancários, né, e pessoas que estão numa condição assim bem abaixo, financeiramente falando, não de formação, que elas, para elas realmente conseguirem se inserir no mercado do concurso público, né, no mundo, no universo do concurso público, elas têm que basicamente estudar para concursos mais básicos, tipo fundamental, nível médio de municípios, por exemplo. Aí tu olha, por exemplo, assim, tá, mas se eu tenho uma formação de nível médio, não é legal eu começar logo por um concurso de nível médio? Cara, talvez, mas tem que analisar a tua condição, tem que analisar o teu nível atual. Por exemplo, eu tenho formação de nível médio por enquanto, porque eu iniciei 2 faculdades no ano passado, então meio que eu ainda estou buscando um nível superior. Aí eu poderia fazer o nível médio qualquer, né? Tipo CNU, por exemplo. Só que o CNU é um concurso de nível médio, ou seja, a qualificação mínima que você tem que ter. Mas tem gente que às vezes vai fazer esse concurso que já tem nível superior, mestrado, até doutorado, né? Então, meio que não é o requisito máximo, é o requisito mínimo. Então, você tem uma galera que já é bem capacitada. E não que você não seja ou que não tenha a capacidade de ser, só que eu acho que um dos processos para tu conseguir ser aprovado em um concurso é analisar a sua vida, qual posição social você está e qual grau de capacitação você tem atual. De repente, se você acabou de sair de uma faculdade, e faculdade é uma rotina bem estressante, você tem que se dedicar muito, você acaba meio que saindo de uma faculdade e entrando em outra coisa que tem a mesma exigência de uma faculdade, estudar pelo menos 2, 3 horas no dia, né? Ter que fazer provas, simulados, questões, né? Aprender coisas novas. Então, meio que uma pessoa que acabou de sair de uma faculdade está no nível. Mas, de repente, você não iniciou ainda uma faculdade, tá só com o ensino médio. Então, de repente, você, antes de começar a fazer uma prova, por exemplo, de nível médio, você precisa primeiramente aprender a estudar, né? Porque tem muita gente que inicia os seus estudos e acaba terminando o ensino médio sem saber o que é estudar. E às vezes sem saber o que é fazer uma divisão. Então, estudar para concurso, para essa realidade, que é onde eu me encaixo, precisa primeiramente aprender a estudar para depois estudar para o concurso, né? Ou seja, você precisa se entender como é que funciona ciclos de estudos, planejamento, essa rotina de aprender a teoria, fazer a questão e revisar a teoria, né? Então tudo isso vai englobar o mesmo ciclo ali, e é um processo longo. Só que é um processo longo, mas você precisa de uma aprovação. Você precisa ver se você tem capacidade de passar concurso. Então, se você está tão zerado, mesmo que seja por experiência, e para ter, sei lá, um trabalho logo de começo ali, um concurso municipal de nível fundamental e médio é uma boa, né? Mas bem, eu estou acelerando demais a explicação. Eu queria dizer primeiramente como foi que eu conheci o mundo do concurso. Para mim, no nível médio, concurso público só existia os concursos militares. Era esse o nível, né? E concurso da área da saúde, porque
A minha mãe ela é concursada também, como ACS, né? Agente Comunitária de Saúde. Então, para mim, só existia certos concursos, porque eram as pessoas que eu conhecia. Por exemplo, meu tio, ele é concursado também na área da polícia. Ele é policial civil, se eu não me engano, né? Atualmente está na posição de sargento da polícia. E vou ser sincero com vocês, eu não me identifico nem com a área militar, nem com a área da saúde. Então, para mim, para mim, né, no que eu pensava ali na minha cabeça, na adolescência, se existe só concurso militar e concurso da área da saúde, e eu não me identifico com os dois não servem para mim, né? E aí eu terminei o ensino médio, tinha me inscrevido para um concurso de polícia civil, só que eu não estudei e nem fui prestar a prova. Meio que eu fui inscrito por pressão mesmo, tipo assim, das pessoas assim que me rodeavam na época, né? Então eu me inscrevi, mas não fiz a prova, nem me liguei nada. E aí passou uns 2 anos que eu tinha terminado o ensino médio, aí começou a apertar a questão da grana, tudo. Fora que, né, eu não sou alguém de família rica, sou alguém de família humilde, mas que através, olha só, através do funcionalismo público e de empreendedorismo mesmo, porque a minha mãe, ela trabalha com venda de cosméticos, essas coisas assim. Então, foi meio que tendo o concurso como um salário base, ali, um salário fixo, que não importa o que aconteça, ela vai ter sempre aquele salário. E o empreendedorismo, né, que é vendendo produtos, tudo mais. Então, meio que o que acontece? Se por um acaso, pense assim, né, se por um acaso acontecer algo com ela e ela morrer, meio que eu não vou herdar muita coisa que me diga assim, eu não preciso trabalhar, entendeu? Que é a realidade dessas pessoas que são ricas, né? Tipo assim, sei lá, o pai ou o avô morre e aí ele deixa uma fortuna para a família e a família trabalha só se quiser. Tipo, vai ter, sei lá, contador, vai ter, tipo, secretário, uma galera que vai administrar para que eles continuem sempre ricos. E aí eles vão ter o lucro para eles ali usar como eles bem entendem. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Sei que não é bem assim, mas é por aí, tá? Geralmente pessoas que são realmente ricas, elas não deixam de ser ricas do nada, né? E, enfim, o fato é, se por um acaso eu trabalhasse como... Se eu por um acaso acontecesse alguma coisa com a minha mãe, ela morresse, eu não herdaria nada além da casa, junto com meu irmão, e um valor que ela deixou, só que não é o suficiente para eu conseguir me manter pro resto da minha vida sem trabalhar. Então, eu preciso trabalhar, entendeu? Mesmo que eu goste ou não, eu preciso trabalhar. E aí, iniciativa privada não deu muito certo para mim. Eu tenho uma opinião, e é uma opinião que você pode concordar ou não. Para mim, iniciativa privada é uma questão muito de sorte e de você basicamente o patrão, né, o seu chefe, ir com a tua cara para te promover, para te colocar no emprego e para te manter no emprego, né? Porque, sei lá, ou de repente de você ser alguém que tem várias funções dentro do seu cargo, ou ser uma pessoa com um cargo muito importante, né? Ou seja, é sorte e uma dedicação acima do que você precisa, até porque é muito fácil você ter um cara que diz estar na iniciativa privada, a carga horária dele do ponto, né, que ele bate ali eletrônico, é de 8 horas no dia, só que ele trabalha pelo menos umas 12 horas no dia e acaba levando o trabalho para casa, né? E saindo da casa, mais trabalho de novo. Fora que tem essa questão da imprevisibilidade. Se vier alguém que seja melhor que você,
ou alguém que seu patrão goste mais, ele vai acabar te tirando e colocando a outra pessoa basicamente para trabalhar no teu lugar. Agora no concurso público não. É assim, muita gente trata o concurso público como uma competição, e não deixa de ser, mas eu diria que é mais uma concorrência. Você vai estar basicamente lutando por uma vaga, né? Por algo, uma vaga vazia, né? Não uma vaga que já foi preenchida. E se você conseguir aquela vaga, ninguém vai poder tirar aquela vaga de ti. E se por algum motivo tu conseguiu a vaga e tu não vai tirar a vaga de outra pessoa, por exemplo, né? Aquela pessoa que fez a prova junto contigo, ela está concorrendo a mesma vaga, mas não vai ser tu que vai tirar dela, ou ela que vai tirar de ti a vaga, se por um acaso tu não conseguir. Basicamente a prova que vai definir ali quem é o mais qualificado, mais capacitado. Mas bem, né? Quando quando passou esses 2 anos que eu estava sem trabalho, eu decidi pedir pro meu tio uma oportunidade para ele de conseguir um trabalho, né? E aí ele conseguiu arranjar um trabalho para mim na área da educação. E aí foi a partir desse trabalho que eu tive uma visão maior sobre as coisas e decidi finalmente me dedicar um pouco mais. Aí eu iniciei a faculdade de pedagogia, né? E mais lá para metade ali do ano eu tinha iniciado também letras, porque a minha função era de auxiliar de sala para auxiliar crianças com necessidades atípicas. E aí eu iniciei, né, nesse trabalho. E é engraçado porque quando a gente fala de área de educação, a gente está envolvendo várias pessoas que conseguiram seu cargo, principalmente professor, através de concurso público, né? Então foi nessa que eu conheci um colega de trabalho que acabou virando meu amigo, que ele é professor de matemática, é concursado nessa área e de maneira geral é um concurseiro, né? Então ele me falou muito sobre concurso público no momento que eu estava meio mal assim, precisando, né, de alguma luz, porque eu estava meio perdido em umas certas coisas. Então ele decidiu me falar sobre o funcionalismo público e tudo mais. E aí isso me engajou a querer saber mais. Então eu pesquisei muito até que ele me falou sobre o concurso do IBGE. Então eu comecei a pesquisar mais, tudo. Só que aí, para adiantar um pouco mais o processo, ele ia acontecer, se não me engano, em maio desse ano. E aí, não, acho que foi, por aí mais ou menos, não me lembro. Eu fiz, só que eu não tinha estudado para a prova, né? Tipo assim, eu estudava uma vez, aí depois tinha outra vez que eu não estudava. Aí, resumo, eu fiz a prova e não acertei o suficiente para estar na nota de corte. E aí, qual é a questão? Uma coisa engraçada, né? Quando eu comecei a fazer a prova, eu fiz a prova as matérias foram português, a banca responsável era a FGV. Eu fiz as questões de português, fiz as questões de raciocínio lógico, fiz as questões de geografia, porque é do IBGE. E aí, quando chegou na parte de informática e ética, né, no serviço público, eu só fui chutando. Deu uma lida bem rala, mas eu basicamente chutei. Mas eu prestei muita atenção na matéria de português, geografia e raciocínio lógico. Eu me saí bem na de português, mesmo sendo da FGV eu me saí muito bem. Eram 20 questões, eu acertei 16. E foi uma pontuação muito boa, né? Fiz também a de geografia.
Fiz a de raciocínio lógico, me saí bem nessas 3 matérias que eu me dediquei mais, né? Eu acertei no total 37 questões e a prova era 60 questões. E eu estudei português sim, mas assim, né? Eu tenho um péssimo hábito, não sei, bom hábito, de estudar o conteúdo pela base dele, né? Ou seja, e o que é uma coisa errada, né? Eu tenho que estudar voltado para os conteúdos da prova. Por exemplo, a prova usava interpretação de texto, morfologia, um pouco de sintaxe ali e até mesmo puxou a questão do uso da crase, né? Mas eu, né, estava estudando fonologia, só porque era a base da língua portuguesa. Então era só para ter o nível assim, né? Só que aí uma coisa que aconteceu e me deixou até um pouco pensativo era porque eu tive a nítida impressão do seguinte: se eu tivesse estudado para a prova realmente, eu teria passado. Teria passado e estaria ganhando uns 3 mil aí líquidos, sabe? Trabalhando no IBGE. Mas aí eu não me peguei muito nisso, decidi me organizar com relação ao estudo, aprender um pouco mais sobre esse universo. E aí eu decidi fazer um planejamento um pouco melhor, né? Então, para basicamente dar a introdução, assim, né? As cores vão estar meio invertidas, né? Então, basicamente é o seguinte: eu peguei um livro de português para estudar para concurso e é um livro do Fernando Pestana chamado Diagramática, tá? Tá invertido porque eu estou usando a câmera frontal, tá? Foi por esse livro que eu estudei fonologia, né? Eu aprendi essa matéria assim no nível assim muito alto, né? Porque é bem completo esse livro. Eu acredito que eu vou usar só ele para estudar português, né? Pelo menos no primeiro momento. Eu acho que provavelmente vai ser o único livro de gramática que eu vou pegar na minha vida, porque esse livro é muito completo mesmo. Peguei uns livros de matemática para fazer, inclusive esse aqui, mas eu ainda não vou fazer agora, que é esse aqui, que é o Tópicos de Álgebra Elementar. Mas eu não estou no nível desse livro aqui, eu pretendo fazer outros, né? Até porque eu uni o útil ao agradável. Qual vai ser meu foco atual? Eu tô meio que sem ideia para nome de canal no YouTube, né? Então eu coloquei esse nome aí, Em Busca do Maior Concurso, né? E aí eu coloquei esse nome porque eu vou galgar concursos até chegar no maior concurso, né? E esse maior concurso pode ser, sei lá, o maior concurso para mim, a minha expectativa, ou pode ser, sei lá, o maior concurso do Brasil, não sei. Eu vou ir degrau por degrau até chegar no concurso que eu vou decidir simplesmente aposentar os estudos e focar somente nele ou em outro projeto. Então o nome do canal vai se chamar esse, Em Busca do Maior Concurso, né? Até porque na minha época de adolescência eu acompanhava um canal de Minecraft, que é do Vinícius 13, não sei porque eu tô falando isso, mas ele tem esse canal aí que também, uma série, né, na verdade, que é Em Busca da Casa Automática. Não sei porque eu tô falando isso, mas eu peguei essa ideia disso aí, né? Então, vai te chamar isso, né? Eu acho que vai ficar assim, porque eu acho que Gabriel é um nome muito genérico, então não dá pra colocar meu nome aqui, porque uma galera tem esse nome. Enfim, eu vou registrar meio que tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu anotei, as minhas horas líquidas de estudo, né? Assim, o concurso que eu estou visando atualmente é um concurso de vigia, para vigia, um concurso de nível fundamental. Ele é um concurso que
vai chegar aqui para minha região, então eu poderia continuar trabalhando como nessa área de educação mesmo, futuramente quem sabe tentar ser professor, e conseguiria também trabalhar como vigia. Então eu queria ter um salário fixo de vigia, mesmo que fosse um salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, mas que fosse certo, e tentar, por meio de contrato, conseguir o trabalho como professor. Estou me dedicando como professor. Como eu falei, eu iniciei 2 faculdades, que é de pedagogia e de letras, né, português. Então, acredito que é uma boa oportunidade para eu pegar esses assuntos de base de português e estudar mais aprofundadamente, apesar de que eu já recebi orientações do meu amigo que eu não devo pegar, me aprofundar muito nos assuntos, porque às vezes são vários assuntos e sei lá, se for, por exemplo, fonologia, vai ter uma ou 2 questões ali só, ou às vezes só uma questão. Então, ele diz só para eu estudar e adicionar mais matérias. Eu vou começar fazendo português, matemática, informática, direito constitucional e direito administrativo. São 5, né? Se eu não estiver enganado, são 5 matérias que vão me dar basicamente uma base de vários concursos. Por exemplo, esse concurso para vigia, por exemplo, as matérias são português, matemática, atualidades e a lei orgânica do município. Ou seja, se eu estiver estudando português e matemática, já vai servir para esse concurso. Um concurso que eu não estou visando muito, mas que é uma opção, é de assistente administrativo, que aí ele vai puxar as mesmas matérias que o de vigia, só que porém vai adicionar a lei orgânica, né? Não, vai adicionar informática. E aí, futuramente, ver um concurso maior. Por enquanto, o foco vai ser esse, um de vigia, talvez mude, né? Eu tô querendo primeiro entrar no nível competitivo para ingressar, tipo, num concurso um pouco maior, tipo, do Banco do Brasil, por exemplo, né? É um concurso que eu tô visando aí um pouco aí, porque tá um pouco próximo, né? É no nível médio, porém são muitas matérias, eu ainda tô aprendendo a estudar ainda. Então, seja o que for, né? Seja o que Deus quiser, né? Literalmente essa frase aí. Então, eu vou estar mostrando para vocês um pouco de como eu estou me organizando com o passar dos vídeos. Esse vídeo já está bem longo. Então, é isso, tá? Espero que você aí que esteja me acompanhando tenha gostado disso. Não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas é isso. Em busca do maior concurso, e é só o começo.